Boa noite a todas e a todos que estão presentes em nossa sala virtual, aqui pelo Google Meet. Este é um grupo de estudos intitulado Bíblia em Psicologia. Nós nos reunimos já há quase 2 anos, né? E hoje a reunião do nosso grupo de estudo é aberta para convidados e convidadas especiais que quiseram nos honrar com a presença. O tema é um tema muito atual, depressão. Então, a depressão dizem que é a doença do mundo moderno, do mundo atual, né? Muita gente se sente deprimida, e isso merece uma atenção especial de todos nós. Graças à contribuição da psicologia atual, a gente tem hoje ferramentas, né, para enfrentar a depressão. Dizem até, pessoal da área da religião, a depressão é uma doença que a gente pode classificar, além de psicológica, é uma doença que entra na dimensão espiritual, de cheio na dimensão espiritual. Achamos que o tema poderia ser discutido à luz da Bíblia, né? Como vários outros temas estamos fazendo aqui, ligados à psicologia, interpretados a partir de textos da Bíblia, né? Então, hoje escolhemos o profeta Elias. Será que esse profeta entrou em depressão na sua missão? Então, escolhemos para essa análise o capítulo 19, versículos 1 a 21. Eu pediria, antes da gente ler o texto, e depois, em seguida, passarmos à análise literária e psicológica, eu pediria que, e a gente aos pouquinhos vai apresentando também, quem vai fazer análise e tudo mais, que Florice e Madison pudessem fazer uma contextualização, né? Antes da gente ler o texto, uma contextualização da narrativa. Vamos lá? Vamos, começando por Florice, depois a gente passa para Madison complementa. Pode abrir o microfone, Florice. Desculpa. Então, Elias se encontra em fuga, né? Depois do que aconteceu com os profetas de Baal, ele se encontra em fuga amedrontado porque foi ameaçado por Jezabel. E nessa fuga, ele, cansado, caminha, né, pelo deserto e chega debaixo do pé de junípero e pede a morte. Pede a morte, dizendo, agora basta, Senhor, Yahvé, retira a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. E fica lá, esperando a morte. Então, a partir daí, quando Elias deita, com fome, cansado, aparece o anjo para, né, a figura do anjo no texto, para ajudá-lo, e daí ele vai para uma gruta para o confronto, né? Eu digo assim, o confronto não é nem o confronto, mas é o encontro com Deus. E ele tem a queixa, ele apresenta essa queixa. Várias vezes no texto ele fala dessa queixa, né? Quando é feita a pergunta, o que fazes aqui, Elias? Né? Aí ele diz, eu me consumo de ardente zelo por Yahvé, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Ficou somente eu e procuram tirar minha vida. Então, essa é a queixa dele que ele vai repetir várias vezes nesse texto. E nessa experiência de encontro com Yahvé, né, ele espera que Yahvé se manifeste num furacão, num fogo, mas Yahvé se manifesta numa brisa suave. Aí toda a transformação é feita na vida de Elias, e depois ele recebe mandato, né? É basicamente isso. Mas tem todo um processo, né, por trás disso. O texto diz que logo no início que Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias e como passara a fio da espada todos os profetas. Contextualiza esse detalhezinho aí, por favor, Madison. Antes da gente fazer a leitura, a gente não começou ainda a leitura, é apenas para a gente se situar. Então, no capítulo anterior, né, houve no Monte
Carmelo, uma disputa entre os profetas de Baal e Elias, né, onde Elias queria provar qual era o Deus mais poderoso, então tinha 400 profetas de Baal fazendo rezas e orações, fizeram um pequeno altar para sacrificar animais lá, e eles passaram muitas horas, e Elias até debochou deles de certa maneira: cadê o seu Deus? Está dormindo, ele não é vivo, ele não existe. E aí realmente não aconteceu nada. Então Elias imediatamente também pede para fazer um altar, enche de água, inclusive na época estava faltando água, porque 3 anos sem chuva. E a Elias, ao orar, desce fogo do céu e consome todo o sacrifício, inclusive até as próprias pedras. E logo após isso ele manda, né, talvez ele junto com vários outros, manda matar esses 400 profetas de Baal. Então, nesse contexto que entra esse texto que nós vamos adentrar, né, esse sacrifício lá no Monte Carmelo e depois a morte dos 400 profetas de Baal. Muito bem. Então, para vocês que não conhecem, este aqui é um grupo de estudos chamado Bíblia e Psicologia. Há 1 ano e meio, quase 2 anos, a gente se permite estudar a Bíblia à luz da psicologia. Acabaram de nos contextualizar para o que vamos ler hoje, do texto bíblico, 2 estudantes de pós-graduação da Unicap. Irmã Florice, ela é mestranda em teologia no programa de pós-graduação em teologia da Unicap, Universidade Católica de Pernambuco, e Madison acabou recentemente seu mestrado em ciências da religião na mesma instituição, agora se prepara para o doutorado. Muito obrigado pela contextualização, esses 2 jovens aqui agora, um é religiosa e o outro é evangélico, né? O mundo é ecumênico, estudando em torno da Sagrada Escritura. Agora vamos pedir para fazer a leitura do texto um doutorando em Ciências da Religião pela Universidade Católica de Pernambuco, o leigo casado José Landes. Por favor, Landes. Então, abram a Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 1 a 21. Pronto. Boa noite, vamos à leitura, né? Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias e como passara a fio da espada todos os profetas. Então Jezabel mandou a Elias um mensageiro para lhe dizer: que os deuses me façam este mal e acrescentem este outro, se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito de tua vida o que fizeste da vida deles. Vendo isso, Elias levantou-se e partiu para salvar a vida. Chegou a Betsabeia, que pertence a Judá, e deixou lá seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um junípero. Pediu a morte, dizendo: agora basta, Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Abriu os olhos e eis que, à sua cabeceira, havia um pão cozido sobre pedras quentes e um cantil de água. Comeu, bebeu e depois tornou a deitar-se. Mas o anjo de Yahvé veio pela segunda vez, tocou e disse: levanta-te e come, pois do contrário o caminho te será longo demais. Levantou-se, comeu e bebeu, e depois, sustentado por aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até a montanha de Deus, o Horebe. Lá ele entrou na gruta, onde passou a noite, e foi-lhe dirigida a palavra de Yahvé nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: eu me consumo de ardente zelo por Yahvé dos exércitos, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu, e procuram tirar-me a vida. E Deus disse: sai e fica na montanha diante de Yahvé. E eis que Yahvé
e eis que Yahvé passou. Um grande e impetuoso furacão fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante de Yahvé. Mas Yahvé não estava no furacão. E depois do furacão houve um terremoto, mas Yahvé não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas Yahvé não estava no fogo. E depois do fogo, o ruído de uma leve brisa. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Então veio-lhe uma voz que disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Eu me consumo de ardente zelo por Yahvé dos exércitos, porque os israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas à espada. Fiquei somente eu e procuram tirar-me a vida. Yahvé lhe disse: Vai, retoma teu caminho na direção do deserto de Damasco. Irás ungir Hazael como rei de Arã. Ungirás Jeú, filho de Nansi, como rei de Israel. E ungirás Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobrarem diante de Baal, e todas as bocas que não o beijaram. Partindo dali, Elias encontrou Eliseu, filho de Safate, enquanto trabalhava 12 arapenes de terra, ele próprio no 12º. Elias passou perto dele e lançou sobre ele seu manto. Eliseu abandonou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixa-me abraçar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois que te fiz eu. Até o 20, né, João? 21. Eliseu afastou-se de Eliseu. Eliseu afastou-se diante de Elias e, tomando a junta de bois, a imolou. Serviu-se da lenha do arado para cozinhar a carne e deu-a ao pessoal para comer. Depois levantou-se e seguiu Elias na qualidade de servo. Palavras do Senhor, graças a Deus. Bom, minha gente, então, acabamos de fazer a leitura, né? E vamos interpretar agora do ponto de vista psicológico. Antes de começar e apresentar quem vai colaborar com a gente nessa missão, queria só rapidamente me apresentar, esqueci de fazê-lo, sou João Luiz, coordenador desse grupo de estudos Bíblia e Psicologia. Eu sou biblista, teólogo biblista, e sou professor aposentado do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Católica de Pernambuco, e a gente mantém esse grupo já há 2 anos e meio, desculpa, 1 ano e meio, quase 2 anos. É um grupo de estudos com leigos, estudantes de Bíblia, teologia, de Ciências da Religião, egressos ou ainda cursando pós-graduação na Universidade Católica de Pernambuco. Então, vou falar em egresso, aqui temos um que vai apresentar essa hermenêutica, que é oriundo do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da Unicap, Universidade Católica de Pernambuco. Para não chamar esse nome enorme, eu vou reduzir para a Unicap. Então, que é o psicólogo, mestre e doutor em Ciências da Religião, estudioso das Sagradas Escrituras, exegeta, que é o Jair Rodrigues. Por favor, Jair, você tem a palavra, mais ou menos uns 30 minutos, onde você nos brindará com essa análise, você que entende dos 2 setores, né, Bíblia e Psicologia, então nada melhor do que ouvir a sua interpretação abalizada. Tem a palavra, meu irmão.
Pode se Obrigado. apresentar direito melhor e pode dizer de onde fala, né? Também é importante. Tá certo. Obrigado, professor João Luiz, meu orientador de mestrado, de doutorado, pessoa com quem aprendi e aprendo muito, inclusive alguém que me inspira por estas iniciativas tão maravilhosas de congregar, unir, promover, manter sempre vívido o nosso ânimo em relação ao estudo da Bíblia, articulando com as ciências humanas, com a reflexão, que chega também a agentes de pastoral, professores, catequistas, pessoas das mais diversas denominações também. Então, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui, João. Eu estou falando aqui de Juazeiro do Norte, terra do Padim Cisso, diretamente do meu consultório de psicologia, onde passei o dia aqui atendendo os pacientes e pensando, muito feliz em estar hoje à noite com vocês, uma oportunidade tão boa de falarmos sobre Bíblia e psicologia. E esse grupo aqui é um grupo que me inspira, que me anima, e estou muito feliz pela oportunidade. Eu quero registrar, João, que de fato nós temos aqui pessoas participando das mais diversas localidades, inclusive gente aqui do Ceará, ex-alunos dos cursos de Bíblia que também ministrei por muito tempo aqui na região e que logo, logo abriremos novas turmas, estão aqui, meu querido amigo Tavares, lá do Crato, né? Temos gente aqui lá de Solonópolis, aqui no Ceará, que a Thalita Baixo está com a gente, e enfim, muitos amigos queridos também. Se eu vou falar o nome de todo mundo, a gente termina delongando bastante, mas sintam-se acolhidos, né? Aqueles também que eu não tenho um contato pessoal direto, mas estão aqui para refletir sobre esse tema. É um prazer, uma alegria estar com todos vocês nessa noite. Então vamos começar falando um pouquinho sobre quem é o profeta Elias. Nós temos muitos estudos bons na área da Bíblia para nos ajudar a pensar sobre quem são os profetas. Eu gosto muito de trabalhar com um autor chamado José Luiz Sicre Dias, que é um autor que trabalha o profetismo no Primeiro Testamento, onde fala sobre cada atuação dos profetas. E Elias, ele figura numa importância tal que ele é considerado um dos representantes do profetismo bíblico. Vale ressaltar que Elias, como profeta popular, inclusive em torno dele, ou sobre ele, se dizia que um dia ele voltaria. Uma profecia que se refere à volta desse profetismo popular, robusto, vigoroso e destemido, como era o profetismo de Elias, na interpretação de alguns, mas esse texto mostra um Elias fragilizado, um Elias vulnerável, não tanto esse Elias inquebrantável e tão forte assim, mas é um profeta tão popular que se alimentava a ideia do retorno dele. Quando Jesus mesmo dialoga a respeito com seus discípulos de quem dizem os homens que eu sou, ele era visto, inclusive, por alguns como uma espécie de Elias que deveria vir, assim como João Batista, o movimento batista, enfim. Então, era um profeta muito popular. E a gente usa essa expressão porque há a categoria dos profetas palacianos, que, portanto, se alinhavam bastante aos interesses da corte. Um fenômeno profético que nós não encontramos apenas em Israel, não. Em outras civilizações antigas também, como funcionários do Estado. Mas Elias é um desses que, assim como Amós, vaqueiro, cultivador de sicômoros, Oséias, representam esse movimento popular, e, claro, também o seu sucessor, que foi o profeta Eliseu, o profeta dos milagres aquáticos. Então, Elias representa todo esse movimento de um profetismo popular. Ele viveu mais ou menos entre os anos 900 e 850 a.C., a sua atuação profética se deu na época de um rei do Reino do Norte muito marcante, que foi o rei Acabe, que foi rei entre os anos 874 e 853 a.C. O rei Acabe, ele era conhecido como um rei que promoveu cultos idolátricos, sobretudo porque naquele aliancismo político antigo, em que se casava com uma mulher estrangeira para firmar aliança entre dois povos, Acabe foi um desses. Acabe se casou com Jezabel,
esta que aparece já desde o início do texto em questão, e ela era filha de uma grande autoridade em Sidom, uma região fenícia. Este casamento marca uma aliança já entre Israel e a Fenícia, e que resultou na promoção de cultos idolátricos, sobretudo em relação a um dos deuses que ameaçou bastante a identidade religiosa israelita, que é o deus Baal, né? E há diversas formas de apresentação dos cultos baalísticos. Com o reinado de Acabe e a sua esposa, a rainha Jezabel, houve a promoção de diversos cultos idolátricos baalísticos do Israel antigo e perseguição aos profetas de Israel. Elias figura, então, como uma voz crítica a todo esse movimento, conforme já foi dito, inclusive desafiou no Monte Carmelo cerca de 400 profetas ligados a Baal e os levou à morte, num texto dramático, num texto muito enfático em relação ao combate a esses cultos, texto anterior a este em questão. Pois bem, no texto de 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 21, nós encontramos agora um Elias apresentado de maneira muito distinta do que combateu os profetas de Baal. Enquanto o Elias combatente dos profetas de Baal era forte, inquebrantável, desafiador, jocoso, muitas vezes incitador do conflito, agora nós temos um Elias sendo narrado de uma forma totalmente diferente. É um Elias perdido, frágil, desesperançoso, ao nível tal de pedir a morte a Deus. Portanto, um Elias numa profunda crise de sentido. E aí nós abrimos a margem para pensarmos. Estaria Elias em depressão? Ora, é o que à primeira vista nos vem, uma vez que ele chega a um nível tal de sofrimento que coloca em xeque sua própria condição existencial, que é um sintoma mais profundo para alguém de tamanha angústia como pedir a própria morte. Quer dizer, é uma fala que vem do auge de uma experiência angustiante. É assim que ele é apresentado no texto. E recorre a Deus. A gente sabe que uma pessoa depressiva vive a desesperança, amarga a desesperança de maneira muito forte. Mas ele está ali num diálogo com Deus, pede a morte. E é interessante que, inicialmente, Deus vai mandar um sinal para ele. Através do mensageiro, do anjo, ele vai ser convidado a comer e beber. Então, nós já temos aí um sinal bastante interessante, de que, para que uma pessoa possa ter condições mínimas de pensar ou repensar a sua situação, ele precisa ter o básico, ter o fundamental, ter aquilo de que sem isto não é possível nem existir. Comer e beber. O que também denota a fraqueza, a fragilidade do personagem, né? Então, um personagem que fala do âmago, do clímax, da fome e da sede. Porque no auge de sua angústia, nem suas necessidades mais básicas ele estava disposto a suprir, né? Aquilo que é típico de uma pessoa depressiva. O comer e o beber já não faz mais nenhum sentido, porque ela vive um processo de alienação de sua própria pessoa. Ou seja, sua própria pessoa entra numa condição de desvaloração tal que o comer e o beber já não é tão importante mais, porque minha pessoa foi absolutamente relativizada. Então, o primeiro convite é esse, comer e beber, o suprimento de necessidades fundamentais como uma forma de dizer assim, é preciso cuidar inicialmente até do básico. Só fazendo aqui uma notazinha de rodapé, há um livro muito curioso e cheio de ironias, do mesmo autor de Crônica de Nárnia, que é Lewis. Ele tem um texto intitulado Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, onde ele, através de 31 cartas, vai mostrando como o diabo, intitulado Maldanado, vai ensinando ao seu sobrinho, Vermelindo, como estragar a vida de uma pessoa.
E na terceira carta ele diz que uma das formas de estragar a vida de uma pessoa é fazê-la empolgada tal com os seus projetos que ela esqueça do básico. Comer, dormir bem, beber, cuidar do básico da sua saúde, para ter dignidade mínima. Então ele incita isso. Texto muito curioso, 31 cartas bem interessantes. Fecha a notazinha de rodapé. Então Elias foi convidado ao básico. Nesse sentido, é interessante notar que depois que ele come e ele afirma a sua angústia e se sente, de alguma forma, cuidado, recupera uma energia e sobe a um lugar que é de um sinal teofânico profundo no Primeiro Testamento. Também no Segundo, que é o monte. Ele vai ao Monte Horebe. E a gente sabe que na experiência da teologia do lugar, muito comum na Escritura, sempre se tem ali uma tendência de se pensar naquele lugar como se deu a manifestação de Deus. Então, ele é convidado a uma experiência teofânica, de manifestação de Deus. Subir no Horebe, no monte, como fez Moisés, como Jesus, quando teve a transfiguração, quando proferiu também o sermão da montanha. Então, a montanha é o lugar em que Deus fala e fala por excelência. E aí nós vamos ter 3 sinais teofânicos muito clássicos que são apresentados no texto e através dos quais Deus não fala, Deus não está ali. O que não é comum na literatura bíblica, nós sabemos disso, porque Deus fala através de sinais teofânicos muito comuns, como o vento, o terremoto, o fogo, e nenhum desses elementos apresentados tornou realmente sinal da manifestação de Deus, apenas através daquilo que a nossa... eu esqueci o nome da moça que falou a respeito do texto e falou na voz suave. Quem foi, João? Florice, irmã Florice. Irmã Florice. Você falou muito bem, de forma muito clara, e sublinhou o termo, por isso que eu estou fazendo menção à tua comunicação. Você sublinhou, achei bastante interessante, a expressão brisa suave. Essa brisa suave, foi através dela que Deus se manifestou. E é interessante porque o texto, em sua beleza literária, ele nos chama a atenção para uma forma de comunicação leve, sem aquela teofania clássica de um terremoto, de um raio, de um trovão, mas através de uma brisa suave, falando da importância, de certa maneira, da compreensão, e talvez não só compreensão, mas acolhimento do cuidado de Deus através do silêncio. Silêncio que é tão difícil para tanta gente, em meio aos barulhos de um mundo tão agitado, que corre, sem nem saber para onde vai. Então, é na brisa suave que nós temos uma manifestação teofânica profunda em detrimento do vento, do terremoto e do fogo. E nessa sensibilidade, nós vamos observar que o Elias, no auge de sua crise de sentido, fundamento também de sua depressão, reencontra, na sua experiência com Deus, novas possibilidades de missão. O Elias estava praticamente sendo ameaçado de morte. E ele entende isso como sendo resultado do seu profundo zelo pela defesa da monolatria, do culto ao Deus de Israel. E ele era muito zeloso e, portanto, muito batalhador em relação à manutenção da identidade do culto de Israel, ameaçado pelos cultos baalísticos. E sentiu o peso da sua missão. E nesse reencontro, portanto, na sua relação com Deus, na intimidade do monte, na leveza de uma brisa suave, reencontra novas possibilidades da sua missão. Fortalecido, alimentado, depois de ter matado sua sede, nessa intimidade, percebe novas formas de sentido. Interessante que o próprio nome Elias, que é de origem hebraica, Eliarro, o termo originário da palavra Elias, significa meu Deus é Javé.
E meu Deus é Javé é uma expressão de uma identidade existencial muito forte que Elias carrega na sua missão, de que eu tenho um Deus que é forte e que nesse texto se manifesta em sua fortaleza no auge da fraqueza de Elias. Nós temos aqui dois pontos, dois polos bastante distintos apresentados aqui. Um Elias no auge do seu sofrimento, com um Deus forte que se manifesta numa brisa suave, em toda a sua fortaleza, mas na profundidade de alguém que está no fundo de uma experiência de angústia existencial. O diálogo entre Bíblia e psicologia não é tão novo assim. Na verdade, na década de 1970, nós vimos, não vou dizer explodir, mas aparecer uma série de estudos articulando Bíblia e psicanálise, sobretudo uma vertente psicanalítica advinda de uma ambiência acadêmica que divulgou as ideias de Lacan, que é um dos seguidores e proponentes da psicanálise, mas entendendo a manifestação do inconsciente pela linguagem. Nós tivemos uma certa rejeição a essa aproximação, a esse diálogo, principalmente porque o objeto que se buscava estudar era considerado difícil de estudo, porque analisar psicologicamente textos bíblicos faria com que possivelmente o personagem ou a pesquisador, né, se desse com muita conjectura, especulação, sem ter segurança total do que de fato alguém sentia, pensava, etc. Hoje esse discurso amadurecido leva em conta que refletir sobre a Bíblia à luz da psicologia não é simplesmente adivinhar o que o personagem sentia, embora às vezes o texto deixe muito claro, mas se trata de aprofundar temas da existência humana que sejam enriquecidos com a arte literária da palavra de Deus e aquilo que o saber psi trazem em sua história do século XIX para cá, sobretudo, quando a psicologia se tornou ciência, mas além disso, desde o estoicismo e autores que contribuíram para o pensar psi também, antes mesmo da psicologia ser ciência, né, que se deu com William Wundt a partir do século XIX. Pois bem, então, esse diálogo visa não é descobrir o que se passava nas profundezas inconscientes de um personagem, que é um trabalho eminentemente especulativo e conjectural, mas se trata de refletirmos sobre temas existenciais profundos que tocam no ontem e no hoje do existir profundo humano. É partindo desse princípio, então, que nós devemos entender o que é essa depressão que estamos falando na propositura do tema em questão. Aqui, nós não estamos falando da doença depressão conforme o DSM-5, da Associação Americana de Psiquiatria. Não há elementos suficientes no texto para nós dizermos que ele estava numa depressão clássica, aquela que o paciente tem estruturalmente por no mínimo 3 meses, hipobulia, hipoprosexia, anedonia, desesperança absoluta, rebaixamento do humor, baixa absorção serotoninérgica nas sinapses do sistema nervoso. Não. Nós estamos falando na depressão num outro sentido também, num sentido existencial, e eu posso explicar. A depressão, enquanto psicopatologia, ela tem sintomas que são classificados pela Associação Americana de Psiquiatria no seu DSM-5. Nós não vamos encontrar correspondência ponto a ponto entre os sinais e sintomas apresentados e a condição do texto de Elias. Mas nós vamos encontrar o que nós chamamos de uma depressão existencial, que significa quando algo muito profundo da minha existência foi tocado e ameaçado e isso me desestruturou. Toda pessoa que sofre profundamente com algo, significa que este algo tocou em algo profundo, tocou em elementos muito sérios para a sua estrutura psíquica. Então, o que será que aconteceu com Elias de tão profundo, o que foi tocado de maneira tão profunda na experiência de Elias, que o fez desejar a própria morte, fazendo daí virem sim sintomas depressivos, mas de uma depressão existencial. O que será? O que será que se mexeu ali, nas mais profundas experiências psicológicas de Elias, para que, de fato, ele tivesse essa depressão existencial? E aí, antes de responder essa pergunta, sobre a qual imagino vocês estarem curiosos da resposta, vale a pena a gente dar uma passeadazinha no dizer, no pensar de alguns filósofos que tematizaram a depressão.
para a gente alargar a nossa visão para além de uma questão meramente nosológica, classificatória do que é a patologia da depressão. Pois bem, o filósofo Kierkegaard escreveu um livro muito importante no ano 1849, intitulado O Desespero Humano. E nesse livro, O Desespero Humano, o filósofo Kierkegaard fala que a origem da depressão vem da impossibilidade do sujeito ser ele mesmo, ou seja, quando ele está profundamente impedido de ser quem ele é. Seja pelo moralismo social, seja por um problema orgânico, seja por um conflito social, ele está impedido de ser ele. Ou seja, ele essencialmente não consegue fluir em sua pessoalidade, em sua condição subjetiva. Portanto, Kierkegaard estaria dando aí para nós uma pista daquilo que foi tocado tão profundamente no profeta Elias que o fez deprimir. Tá? Já de acordo com Nietzsche, a vida sem propósito é uma vida depressiva. A vida que não tem propósito. Quando aquilo que eu acreditava como grande propósito da minha vida foi colocado em xeque, que eu não consigo mais realizar. Né? A gente vê isso no texto, de certa forma. Elias como alguém que está combatendo cultos baalísticos, que está defendendo a identidade religiosa de Israel e se vê impedido por ameaças literais, advindas de Jezabel, e ao mesmo tempo também da própria aceitação dos cultos baalísticos tão comuns entre os israelitas. Por outro lado, Sigmund Freud fala, quando escreve em 1914 sobre o narcisismo, que a experiência narcísica ela é sempre uma experiência também depressiva. E aqui ele não está falando de transtorno de personalidade narcisista, não. Ele está falando da experiência psíquica do narcisismo enquanto autocentramento, para usar a linguagem do texto dele, Introdução ao Narcisismo, que foi escrito em 1914, ele vai trazer a ideia de que há um investimento libidinal do indivíduo em si ou na externalidade, havendo uma grandeza inversamente proporcional. Quanto mais eu invisto essa libido na externalidade, menos eu invisto na minha pessoa, portanto, vou me tornando alheio às minhas próprias experiências pessoais. Então, o que seria essa experiência narcísica, senão um fechamento do indivíduo ao seu próprio circuito individual? Então, ou seja, o que está em jogo agora é a minha condição. Todo o externo perde sentido. Todo o externo perde seu valor. Se a minha própria pessoa, por exemplo, se há um investimento exclusivo na minha própria individualidade, todo o externo começa a perder o seu sentido. Agora eu tenho que preservar a minha vida, ou então agora eu tenho que cuidar disso ou daquilo, ou então minha vida não faz mais sentido. É sobre mim, sobre minha própria pessoa. Tanto que no texto, o conflito de Elias é resolvido quando ele é quando há um furo numa bolha narcísica, no sentido de o meu problema, minha ameaça, minha situação, e agora eu estou sendo convidado para uma nova missão, para o reencontro com essa externalidade. Há uma busca por um reencontro com essa externalidade, ao assumir uma dada missão, uma nova missão. Não é? É interessante. Já Kant apresentava das causas da depressão como a impossibilidade do indivíduo de cumprir deveres, de cumprir propósitos, princípios que acredita. Nesse ponto se aproxima, na verdade, Nietzsche se aproxima dele. E é interessante a gente observar, nesse rápido passeio na linguagem dos filósofos, na compreensão de que a depressão, ela se apresenta associada a uma condição existencial, e não a uma bactéria, a um vírus, ou então uma mera disfunção neuroquímica do cérebro. Ela aqui é vista como associada a uma condição existencial. Nós entendemos que há muitas ideias equivocadas, estigmatizadas sobre depressão. Depressão é falta de Deus. Depressão é coisa de gente fraca. Depressão é coisa de gente que não tem o que fazer.
Ou se a pessoa deprimiu, significa dizer que essa pessoa é muito frágil, deveria fazer mais caridade, rezar mais. E nós vemos inúmeros personagens bíblicos sendo descritos com diversas emoções que são até rejeitadas pelas pessoas, que não são aceitas pela cultura da competência e da positividade como é essa que a gente vive. Essa cultura patogênica, por ser uma cultura da competência e da positividade, em que a gente tem que estar o tempo todo produtivo, funcional, esperançoso, alegre, disposto. E se assim não estiver, parece que nós não temos mais o passaporte das relações sociais carimbado. Não é? Isso é profundamente adoecedor, enfim. E aí, nesse sentido, nós vemos diversos personagens bíblicos com emoções profundas e angústias profundas. Basta lembrar o caso do próprio Jesus em Lucas capítulo 22, que no auge da sua angústia suprema, sua sangue. Um Jesus que tem medo, um Jesus que chora, no contexto lá da morte de Lázaro, em João capítulo 11. Mas nós temos aqui também um Elias apresentado de maneira vulnerável. Mas nem a vulnerabilidade do outro a gente suporta. Porque diante do choro, diante do silêncio do outro, o nosso desespero é por buscar uma palavra boa e acertada que faça com que essa pessoa não consiga mais chorar, não consiga falar as negatividades que lhe vêm. E aí é como se fosse, eu consegui chegar ao meu objetivo, essa pessoa não está mais chorando, essa pessoa não está mais fragilizada. Nem sempre suportamos a dor, o silêncio e a vulnerabilidade das outras pessoas. Por quê? Porque nós não suportamos nem a nossa. Nós não nos permitimos. Aqui alguém, bastante desavisado, incauto ou despreparado, poderia pegar esse texto e dizer, nossa, como Elias foi fraco. Nossa, como Elias foi contraditório. Como é que alguém, um profeta da sua magnitude, foi capaz de desejar a própria morte? Quanta fraqueza, quando, na verdade, o Elias aqui se apresenta como alguém destemido em relação à apresentação da sua vulnerabilidade. Isso aqui é libertador para muita gente. Há pessoas que buscam a solução para os seus conflitos depressivos no uso de medicações. E a gente sabe que as medicações elas têm um papel importante, principalmente quando se percebe aquela experiência depressiva com uma base neuroquímica forte, que é o caso da maioria das depressões. Existem vários tipos de depressões, mas a gente sabe que o apoio psicofarmacológico, sim, é bastante importante. Mas nós vemos, no caso do exemplo bíblico, uma depressão existencial, como eu falei para vocês. E o que é uma depressão existencial? É aquela que é marcada muito mais do que por sinais e sintomas muito fechadinhos, como traz o DSM-5, mas é representado por uma condição de profunda angústia, desesperança, por vezes desespero e medo, pelo fato do sujeito ter sido atingido em sua identidade mais profunda. Então, quando eu fiz aquela pergunta, o que será, em que se mexeu em Elias para que ele vivesse uma angústia de tal magnitude? E aí o que se mexeu foi exatamente na impossibilidade de Elias viver de acordo com sua identidade mais profunda. Quem era Elias? Um profeta, defensor da identidade religiosa, cultural e social também, no Israel antigo. E ele se viu impossibilitado da realização da sua missão. E nesta impossibilidade que toca em sua identidade enquanto profeta, a vida perdeu sentido, porque significa dizer que aquilo que dá sentido à minha vida, eu estou impossibilitado de viver. Então, não é simplesmente cairmos na lógica, vamos tirar um lado bom dessa história, mas eu posso destacar que a identificação daquilo que deprime uma pessoa é também a identificação daquilo que lhe sustenta existencialmente. E, portanto, se ele teve a impossibilidade do exercício da missão que lhe confere sentido para viver, a vida perde o seu sentido. Então, longe de ser a expressão de alguém que desacredita da sua missão, é alguém que deprime por acreditar tanto na sua missão e agora viver e amargar a angústia da impossibilidade de realizá-la.
Não é à toa que Elias recupera a sua possibilidade, a sua potência de viver a partir do momento que retoma a sua missão coerente com sua identidade de profeta e vai viver novas possibilidades junto ao exercício do profetismo. Então, são questões muito provocadoras para que nós pensemos que aquilo que muito nos faz sofrer identifica aquilo que muito pode nos promover sentido. Porque se levou a uma experiência de tamanha angústia, significa tem algo muito profundo e que para mim é estrutural. O exercício de uma missão que ele acredita tanto que sem ela a vida perde o sentido. Com certeza, a guisa de conclusão aqui dessas provocações que estou fazendo, com certeza nós vivenciaríamos experiências pastorais, profissionais, familiares, sociais, muito diferentes, se de fato o nosso engajamento com aquilo que nós de fato acreditamos nos permitisse uma afetação genuína de quem é autêntico no que crê. Nós vivemos a era da desafetação. Eu vou repetir essa palavra. Nós vivemos a era da desafetação como um mecanismo de defesa. Então, eu prefiro não me envolver tanto porque eu não quero me angustiar. Nós vemos um Elias aí no texto tão envolvido que quando deu problema, ele entrou em parafuso. Porque era um Elias afetado, não era um Elias desafetado, feito na nossa sociedade de pessoas que temem muito a afetação e se protegem numa busca por desafetar-se. Então, você para mim tanto fez, tanto faz. Se der certo, Deus, não der tanto, tanto faz. Não estou nem aí. A gente vê um Elias tão comprometido que se angustia. E as pessoas fogem muito desse sofrimento e dessa angústia e, com isso, terminam vivendo problemas muito maiores. Porque viver desafetado é viver desalocado de uma condição existencial que permita saborear a vida. E aí, se der errado, dá-lhe elaborar lutos, dá-lhe narrar para buscar nas palavras os cacos que ficaram, mas que eu possa viver. Porque, ao final das contas, como diz Mário Quintana, o ruim não é morrer. O ruim é deixar de viver. E a gente já deixa de viver mesmo com o coração batendo e os órgãos todos funcionando muito bem. Eu prefiro morrer de morte vivida do que de morte morrida, nos lembrava um ou uma literata, que eu não sei dizer quem é o nome, porque meu cérebro não é um computador, eu esqueci, mas tudo bem. E de toda forma, é importante a gente ver isso. A vida não pode ficar nesse quase. E aí eu finalizo aqui só provocando a reflexão de que tem coisa que não dá para ficar no quase. Elias nos chama a autenticidade do assumir uma missão de tal maneira que a gente não vai ser desafetado, não, vai ser afetado mesmo. E tem que ter coragem para se abrir à afetação. E aí tem um poema massa, intitulado Quase, em que o autor diz, é um quase que me mata, fazendo com que tudo que poderia ter sido não foi. Quem quase passou, ainda estuda. Quem quase ganhou, ainda joga. Mas quem quase amou, não amou. Quem quase morreu, ainda vive. Mas quem quase viveu, já morreu. Então, há muitas experiências que não dá para ficar no quase. O amor e o viver. E faz parte do viver a angústia de quem se afeta, muito melhor do que a frieza de quem se protege no desafeto. Tá certo? Obrigado pela atenção. Uma salva de palmas na linguagem dos sinais. Realmente muito bom, Jair. Tempo excelente. Eu vou só fazer uma perguntinha e logo em seguida a gente abre para as demais intervenções, né? Mas, Jair, você é um psicólogo, mas é também um homem de fé. É um homem ligado à espiritualidade bíblica. É um homem cristão, mas um homem, sobretudo, religioso, de experiência religiosa. Não só um cristão
do pieguismo que a gente vê hoje, mas um cristão lúcido, consciente. Mas é um psicólogo. Então, esse é o seu diferencial, porque, de fato, psicólogos, todos nós, cada vez mais, estamos precisando de um ou de uma psicólogo, psicóloga, que nos ajude, que nos ouça. Isso é importantíssimo hoje. É uma área do conhecimento de suma importância, né, para a sociedade. Mas o seu diferencial é a dimensão religiosa, a dimensão da valorização da fé, o seu acompanhamento psicológico, que é isso que a gente sente da sua fala agora ao analisar o texto, do ponto de vista psicológico, texto bíblico. Esse é o seu diferencial? E ainda acrescentaria, você acha que esse diferencial é importante no acompanhamento psicológico ou não? Ô, João, obrigado pela pergunta. Sim, é um diferencial importante, é um tipo de questão que a gente prefere que os outros digam do que a gente mesmo diga, mas eu reconheço que nos auxilia e me auxilia bastante a sensibilidade ao conteúdo religioso, João, porque o paciente que nós atendemos é um paciente histórico, político, social, econômico, filosófico e religioso. Muitos são religiosos. E há os que não são. E não ser religioso tem ainda a religião por parâmetro de alguma forma, nem que seja como objeto de rejeição. E até essa sensibilidade a gente precisa ter. Regido pelo nosso código de ética, que terminantemente nos proíbe qualquer tipo de influência do ponto de vista da determinação, da recomendação para esta ou aquela religião, mas evidentemente que quando a gente escuta o outro a partir de uma compreensão cultural, a partir desse lugar de fala que esse outro tem, e por vezes é um lugar de fala religioso, afina mais a nossa escuta. Não para a gente fazer teologia, mas para que, estando afinado também com o saber teológico e religioso, e sensibilidade espiritual, a gente possa afinar melhor a nossa escuta do paciente para que possamos lhe dar devolutivas psicológicas também. Tá? É isso. Ok, excelente resposta. Eu só quero agora abrir a palavra para quem gostaria de contribuir, mas agradecendo de coração a tua participação, Jair, que veio nos dar essa comunicação hoje, e também agradecer a sua participação no nosso grupo de estudos. É um grupo que se encontra uma vez por mês. Há 1 ano e meio a gente vem trabalhando temas da Bíblia à luz da psicologia, da hermenêutica psicológica, o que é permitido, inclusive, nos estudos bíblicos. Uma das áreas da interpretação bíblica é a área da psicologia. A gente utiliza dessa ciência para analisar textos da Bíblia, que é muito interessante. É uma experiência que a gente está fazendo nesse grupo de estudos. Quem tiver interesse em participar, por favor, depois eu deixo aqui meu telefone celular para que você possa participar do nosso grupo. Então, obrigado mais uma vez, Jair Rodrigues, diretamente aí da terra do Padre Inciso, Juazeiro do Norte. Ô, João, agora, depois não, Jair. Opa, João, inclusive, eu até tinha falado que, de fato, nós temos aqui uma boa representação de pessoas aqui da região, e que, inclusive, quando eu postei lá no Instagram, solicitaram a participação, e eu estou bastante feliz pela presença deles, né? Alguns amigos, algumas pessoas bem, como o Tiago Rodrigues também, que está com a gente, eu tinha citado o meu amigo Tavares, e eu estou muito feliz porque essas experiências, né, fazem com que a gente possa socializar entre pessoas também que têm afinidade com esse conhecimento, ou são curiosos para saber, né, e poder transmitir, levar para outras pessoas. Nós temos alguns professores aqui, inclusive doutorandos de outras instituições também, como é o Cristiano Santana, que está com a gente, e, assim, é uma alegria muito grande. E aí a gente vai abrir um espaçozinho para alguma interação, aí, João? Isso, agora vai ser. Eu também quero mencionar a presença de muitas pessoas do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, e também alunos da Universidade Católica de Pernambuco, egressos do programa, como você. Então, eu agradeço muito a participação de todos e todas. A palavra agora está franqueada, ok? Então, muito obrigado.